Bem-vindas ao 8º episódio do Talk CB ou Mais. Hoje é um dia que vocês estão curiosíssimas e vão aprender muito em casa. Esse é um canal específico para vocês mulheres que levam informação de qualidade e sem tabus. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês têm muita dúvida: alimentação. Nós vamos falar em alimentação sem tabus e em como a alimentação saudável vai influenciar na nossa qualidade de vida e sim na saúde feminina, porque a gente entende que comer bem é viver melhor. E tudo que a gente coloca no nosso prato vai impactar para o positivo ou para o negativo a nossa vitalidade, humor e também longevidade. E nós temos uma convidada muito especial. A doutora Karine, ela é nutricionista, ela é mestre em ciências da saúde e especialista em saúde da mulher e nutrição estética, que todas vocês gostam muito. Então, bem-vinda, Karine Merolillo. Fico muito feliz de tu ter aceito o convite, estar aqui conosco. Hoje vai ser um dia muito especial. Quero que tu conte, para quem não te conhece ainda, como que é o teu trabalho, qual é a tua área de atuação e o que te trouxe para a nutrição. Primeiramente, é uma honra estar aqui do teu lado, um prazer imenso, de verdade. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre alimentação, né? Que é um tema muito importante na saúde como um todo, mas na saúde da mulher principalmente. Então, eu sou a Karine Merolillo, sou nutricionista, eu atuo em Novo Hamburgo, em conjunto também com a doutora Kátia, que vocês já conhecem. Me levou à nutrição. Na verdade, eu sempre fui conectada com a nutrição sem saber. Quando eu era pequenininha, eu brincava de ser nutricionista. As minhas colegas de pequena têm dietas minhas guardadas lá de pequenininha. Então, acho que foi um dom de Deus que me levou a escolher a nutrição. E com o tempo, eu fui estudando e fui entendendo o quanto é importante a nutrição na saúde da mulher e fui cada vez mais me empatizando com as mulheres e que me levou, então, a estudar essa área que é tão importante na nossa vida, né, que é a nutrição na saúde da mulher, e hoje eu tô aí, atuo especificamente nesse público que eu gosto tanto. A gente sabe que a alimentação é a base para a gente começar qualquer tratamento das doenças femininas e também na prevenção para a saúde, porque a gente não está só falando em doença, a gente tem que falar em saúde. Então eu acho que o foco hoje desse episódio vai ser como comer para viver melhor. Esse é o nosso grande objetivo, entender um pouquinho dos alimentos. Então vamos começar entendendo o que é essa alimentação que nós estamos tanto falando hoje, alimentação funcional, porque muitas vezes confunde na cabeça das nossas mulheres em casa. Alimentação funcional é alimentação light? É alimentação diet? O que é a alimentação saudável funcional que a gente tanto fala? A alimentação funcional, ela é um pilar muito importante. Eu sempre falo que a nutrição vai muito além de contar calorias, né? Muitas vezes a gente pensa que nutrição realmente é um controle só calórico, um diet ou light, e tá indo muito bem. E a nutrição funcional, ela vem para desmistificar isso tudo. A gente sabe que a alimentação hoje, ela tem um poder como se fosse uma medicação, né? E os alimentos funcionais, eles trazem justamente isso. Um alimento funcional, ele é um alimento que tem compostos bioativos que modulam o nosso organismo. Então, eles amenizam estresse, inflamação, modulação intestinal, a modulação hormonal. Então, hoje a gente sabe que os alimentos, eles têm esse potencial, esse poder de fazer isso com o nosso corpo. Eles, na verdade, modulam, né, a saúde e não o peso. Muitas mulheres têm a grande preocupação só do peso, mas a gente está realmente querendo colocar um alimento que atue nessa saúde. E essas propriedades desses alimentos funcionais, elas podem ser anti-inflamatórias, antioxidantes, reguladoras, pró-hormonais, temos várias opções, né? A gente podia dar um exemplo para esses superalimentos funcionais, quais têm esses poderes
já comprovados cientificamente, que a gente sabe que vão atuar na saúde feminina? A gente pode citar aí os vegetais verdes escuros, a semente, então linhaça, chia, semente de abóbora, por ser rico em ômega 3, né? A gente pode citar também alimentos que contenham probióticos, então, por exemplo, iogurte, kombucha, hoje se fala também de chucrute, que são alimentos que fazem uma modulação intestinal. Fermentados, né? Os chás aí, que também são muito queridos, né? Então, chá verde, chá de hibisco, ele também tem uma relação com a questão hormonal. Então, esses são um pouquinho dos alimentos principais que a gente pode trazer no dia a dia, que já faz grande diferença e vão ter essa atuação na nutrição funcional. Tem um dos alimentos assim funcionais dentro que a gente acrescenta na nossa alimentação e que também muitas vezes é usado como suplemento, mas que se a gente está na alimentação, às vezes é suficiente dependendo de cada paciente, que é a cúrcuma, né? Que ela tem tem uma ação pró-inflamatória, anti-inflamatória muito importante, né? E isso é importante nas pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas, né? Esse é um alimento funcional que a gente pode já cientificamente comprovar? Com certeza. E como mesmo tu falou, né? A gente pode trazer na alimentação, que é uma base excelente já, de estar trazendo uma forma prática e simples, né? Para controlar esse processo inflamatório, esse processo antioxidante que esse alimento tem. Mas também, dependendo do grau de inflamação, a gente pode trazer ele através de suplementação. Mas ele é um alimento cientificamente estudado e que tem comprovação científica e é excelente a gente está trazendo no nosso dia a dia. A gente vê que a cúrcuma, por exemplo, ela tem uma dificuldade na biodisponibilidade, né? Às vezes a gente vê muita mulher tomando muito shot com cúrcuma em quantidade, aí a gente fica com os dentes amarelos, mas aí uma disponibilidade muito baixa, porque a absorção da cúrcuma, dependendo de com qual alimento a gente está ingerindo, ela é baixa. Tem alguma dica de como a gente pode aumentar a biodisponibilidade e essa ingestão da cúrcuma? Como tu acha interessante a gente poder suplementar na nossa alimentação? Eu gosto muito de indicar para o paciente de uma forma simples, através de incluir ele na alimentação mesmo, né? Mas não cozinhando ele, porque senão a gente perde algumas propriedades. Então, por exemplo, o ideal é realmente ele estar num período ali sem aquecimento, por isso que às vezes a gente adiciona no shot, mas a gente pode acrescentar no arroz, depois que o arroz está pronto, largar ele por cima, né? Essa é uma forma prática da gente estar trazendo. E na forma de suplementação, o que é interessante, né? Onde a gente consegue aumentar a biodisponibilidade desse alimento, né? Da cúrcuma, que é a curcumina, né? Então, usar ele na forma em pó, né? Eu gosto muito de indicar nessa forma do cozinhar. Eu acho que é o grande que faz diferença, mas cuidar o ponto de temperatura, que é importante ali para não ficar muito tempo esse alimento, e aí a gente perde a propriedade dele. Tá. Vamos falar da palavra dieta, que eu não gosto e eu tenho certeza que tu também não gosta, mas vocês em casa falam o tempo inteiro, dieta e dieta restritiva. Temos dados científicos mostrando que 70% das mulheres já experimentaram alguma dieta restritiva. E isso impacta mentalmente muito as mulheres, inclusive nessa manutenção de peso, de saúde, de mudança do perfil do seu olhar para a comida. Como que tu aborda isso com as pacientes no consultório? O que é dieta restritiva e o que é mudança de padrão alimentar da sua relação com a comida, visualizando a comida como realmente o combustível que a gente ou acelera uma doença ou previne uma doença. Exatamente. Eu sempre gosto de conversar com a paciente, de começar com a paciente, é que ela deve se apaixonar pelo estilo de vida dela, né? Por ela, né? Por ela, exatamente, por ela, né? A gente sabe, e muitas vezes os pacientes chegam no meu consultório dizendo que justamente isso, estão cansadas de fazer dieta, né? Porque justamente focam
somente na dieta, e na verdade a gente tem que focar em consumir, se alimentar melhor, por isso que a gente fala tanto do estilo de vida, isso que realmente faz diferença, né? Então esse é o meu primeiro caminho com a paciente, é fazer com que ela perca esse pensamento que ela está nesse cuidado alimentar para fazer uma dieta restritiva, né? Em alguns momentos a gente vai fazer sim restrições de alimentos, porque é importante a gente fazer um controle e reduzir alguns alimentos que têm uma carga maior inflamatória, mas a gente tem que focar em comer melhor. Esse é o primeiro ponto, esse é o caminho, né? Quando a gente encontra uma alimentação que a gente se encaixe dentro da nossa rotina, com hábitos saudáveis, é isso que mais vai fazer diferença. Então, essa é a minha conduta como paciente, né? A gente trazer os alimentos de uma forma leve e que a gente olhe com mais carinho os alimentos que nos façam bem, porque muitas vezes a gente põe muita carga emocional em cima da alimentação. Afetividade, eu mereço. Exatamente, né? Então, tanto para o bem, né? Tanto para o mal em si, né? E a gente olhar os alimentos que nos fazem bem com mais carinho, essa é a grande mudança de tudo. Assim a gente consegue um caminho de uma alimentação saudável que vai nos tratar para a longevidade, né? Isso que a gente fala, muito mais o peso, né? O peso ele vai reduzir, a composição vai reduzir, vai melhorar em consequência dos nossos hábitos. Quando a gente está com uma alimentação saudável, todo o processo muda, né, positivamente pela essa consequência dos hábitos saudáveis. Dieta alimentar, a gente sabe que tem dia para começar e vai ter um tempo de terminar. A reeducação alimentar, quando a gente visualiza o alimento realmente como um bem-estar para nós, é a longo prazo, são as escolhas diárias que a gente vai fazendo, né, Karine? A gente vê quando a mulher muda o olhar da alimentação, ela visualiza isso. Mas quando a gente está nessa era de inteligência artificial, falando de dietas, a gente vê muito fácil todo mundo colocar um padrão alimentar no chat GPT pedindo uma dieta, uma reeducação alimentar, como se alimentar. E o que eu visualizo? Que a nossa nutrição está mudando, por quê? Antigamente era uma dieta plant-based, mediterrânea, low carb. Então a gente sabia assim, eu vou seguir essa dieta. E hoje a gente visualiza uma mudança total da nutrição, que é uma personalização. E para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, 1 a cada 4 mulheres tem intolerância alimentar. E isso é um dado muito importante porque o ovo, por exemplo, que é um superalimento, pode para alguma paciente não ser interessante, porque ela pode ter alguma intolerância apesar de ser um alimento de qualidade. Isso é só um dos exemplos, mas a gente tem milhares, né? E a gente vai conversar isso com vocês. Então eu gostaria que tu falasse para o público o que é essa bioindividualidade nutricional que a gente visualiza hoje, né? O que pode ser bom para uma pessoa que não é bom para outra. E por que a nutrição está seguindo esse caminho? Quais foram as dificuldades que a gente visualizou? Apesar de a dieta mediterrânea ser excelente para muitas pessoas, plant-based que ser excelente, food map ser excelente, mas uma restrição às vezes muito severa, difícil de ser seguida. Então, a individualização eu estou vendo que é o melhor caminho. Tu concorda? Total, né? Até porque a individualização ela vai fazer parte da rotina, né? Cada mulher hoje tem o seu ritmo, né? Umas com os ritmos mais intensos, outras nem tanto, né? Então, o primeiro ponto é sempre o olhar para a individualidade, o que a gente consegue aplicar na nossa rotina, como a gente vai aplicar uma alimentação saudável na nossa rotina. Mas em relação à restrição, né, dos alimentos ou sobre as intolerâncias alimentares que hoje a gente vê, muitas vezes o glúten, a lactose são os grandes booms do momento, né? E muitas vezes os pacientes sentem alguns sintomas gastrointestinais e a primeira via é cortar esses 2 alimentos, mas sem olhar os sinais e sintomas. Esse é o grande ponto. Eu acho que a gente tem que aprender a se escutar, né? E olhar os nossos sinais e sintomas para entender, identificar qual é de fato os alimentos que a gente tem que fazer a suspensão,
o que a gente pode trazer como substituição, porque toda restrição sem substituição, né, pode levar a carências, deficiências nutricionais e que vão acarretar outros problemas no futuro. Então, a individualidade é o caminho de tudo, a gente olhar para si, conhecer o nosso corpo, entender os sinais e sintomas e aí, sim, agir através da nutrição, em equipe, com uma equipe multidisciplinar atuando, que é muito importante essa troca, né? Eu acho que é sempre muito construtiva esse trabalho em equipe que a gente tem quando a gente fala na saúde da mulher, quando a gente cresce e vê realmente o paciente andando sozinho, assim, né? Tendo resultados quando a gente está em conjunto no trabalho. Quando a gente está falando dessas intolerâncias, eu queria tocar num ponto bem importante contigo, que é sobre a intolerância à lactose. Eu vi que ela foi colocada como uma normalidade hoje na vida, de todo mundo ter intolerância, ou eu tomo uma enzima, não, como alimento sem lactose. E a gente tem que explicar para as pessoas que estão em casa o que é um alimento sem lactose. Porque tem muito alimento industrializado que ele tem uma caseína, não tem a lactose, ou que ele tem uma enzima aplicada dentro do alimento, e a substituição da lactose por outro alimento. São coisas diferentes e que está tudo colocado no mesmo saco, né? Eu acho que é bom a gente explicar o que é um alimento sem lactose, o momento de usar as enzimas, porque está tudo muito normalizado e as pessoas acham que estão tratando essa intolerância e não estão. Exatamente. Continua inflamando o seu intestino. E quando é de fato identificado, né, que precisamos um diagnóstico de precisão, né? Também não é o achar, né? Exato, né? Que a gente tem que fazer essa restrição, tem que fazer um controle. Um alimento que ele é sem lactose, ele é um alimento que tem a enzima ali, que já vai estar fazendo uma quebra da lactose naquele alimento, mas muitas vezes ele ainda vai conter uma carga de lactose. E a gente precisa entender qual é o grau de tolerância desse, né, de quantidade que a gente vai tolerar esse alimento. Então, um alimento substituto que não tem é totalmente diferente. Então, a gente pensar num leite sem lactose e um leite vegetal são alimentos completamente diferentes. E dependendo do grau de inflamação que esse paciente se encontra, a gente deve fazer uma restrição sim, né? Optar por alimentos que não tem que não tenha uma quantidade leve de lactose, porque aí sim a gente vai estar tratando, desinflamando. Então é conhecer, ensinar, ler rótulos, né? Isso é muito importante, a gente aprender o caminho de ler os alimentos que a gente está comprando. A gente estava conversando antes, que a gente falou sobre um aplicativo que ele é muito legal, que ele se chama Desrotulando, vou fazer a propaganda dele, mas que ele ensina, então, na hora que a gente está ali na compra, como é que a gente vai identificar esse alimento, qual é a nota desse alimento, ler os ingredientes. Muitas vezes a gente vai lá, o sem zero açúcar, sem lactose, a gente acha que é um alimento muito positivo, mas quando a gente vira esse rótulo e conhece esse alimento, a gente percebe que muitas vezes ele não é um alimento saudável, né? Ele vai estar restrito de algo, mas vai nos estar atrapalhando em outras coisas, né? Então é importante essa educação nutricional, conhecer o alimento e, de preferência, optar sempre por uma alimentação de verdade, né? Comer comida de verdade, né? Tentar evitar muitos alimentos ultraprocessados, de caixinhas. Quanto mais a gente conseguir preparar em casa, vai fazer a grande diferença. A gente falou das intolerâncias, da individualização, mas vamos conversar um pouquinho que sinais na prática elas podem pensar, será que eu como tal coisa, não me sinto bem? Quais são esses sinais? Como que a gente faz essa avaliação do histórico, dos sinais, dos exames, para a gente identificar alguma particularidade alimentar ou intolerância dessa paciente? Muitas vezes as intolerâncias ou alergias alimentares com sintomas clássicos, eles vão estar aí sendo evidenciados com questões intestinais ou gástricas, né? Então a gente percebe um paciente que tem diarreia, muita flatulência, dificuldade de digestão. Então esse é um sintoma mais clássico onde a gente começa a notar
que a gente evidencia um grau de alergia ou alguma intolerância alimentar. Mas muitas vezes as alergias ou as intolerâncias não estão acompanhadas com sinais e sintomas clássicos, né? Então a gente pode citar aí paciente que tem muita dor de cabeça, algumas alterações de pele, cutânea, alterações hormonais, né? Então, nos exames a gente observa deficiências nutricionais severas, então a gente começa a perceber que o paciente não está absorvendo, mesmo consumindo os alimentos, não está absorvendo, então já é um sinal aí que o intestino não vai muito bem. Então, esse acompanhamento, esse olhar de novo para os sinais e sintomas é muito importante, porque às vezes o paciente pensa muito nos sinais clássicos, assim, né? Uhum. Não tenho estou com diarreia, é sinal de intolerâncias ou alergias, né? Se eu não tenho, tá tudo bem. E não é bem por aí que a gente começa a entender. Uma paciente com constipação pode estar com intolerância, porque muitas não conectam constipação com isso. É falta de fibra, falta de hidratação, nem sempre pode ser uma intolerância por trás, né? Pode, com certeza, né? Por isso que essa questão de a gente ir aos pés a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Como é que a gente vai aos pés, qual é a frequência, qual é a quantidade, como a gente evacua, com força, sem força, porque o intestino diz muito sobre a gente, Muito. né? Acho que hoje a gente sabe, os estudos cada vez mais, que ele é um contexto para a questão hormonal, para a questão mental também, né? Então, quanto a gente tem que estar atento a essa questão intestinal. E imunológico, né? Imunológico, exatamente. Importante. A gente, quando fala assim das restrições, a gente está vendo muita gente restringindo hoje glúten, açúcar refinado e ultraprocessados para uma dieta anti-inflamatória, o que é válido em muitos casos, mas não é para todo mundo. Em função disso, o que eu gostaria que te trouxesse para eles são pequenos hábitos que eu acho fundamental no conceito da carga glicêmica. Por exemplo, não é indicado comer açúcar refinado numa regularidade, porque vai fazer mal à saúde, já sabemos disso. Mas precisa restringir? Não, mas a gente pode comer de maneira inteligente. E eu acho que isso é fundamental, esse conhecimento para as mulheres que estão em casa. A diferença de um pico glicêmico isolado, de um alimento isoladamente, e o que é a carga glicêmica. Às vezes, vocês sabiam que a sequência dos alimentos faz a grande diferença? Isso é uma coisa tão prática que vocês podem começar a fazer em casa. Não deixar de comer coisas que vocês queiram realmente, mas mudando a ordem de comer, né, Karine? Eu acho assim, fala um pouquinho o que é carga glicêmica e a ordem ideal para os alimentos não ter esse pico, aumentando a resistência insulínica, que sabemos que resistência insulínica hoje ela está impactando em vários desequilíbrios hormonais, em alterações de pele, cutâneas, estético para a mulher, acúmulo de gordura abdominal, e é o que a mulher hoje no consultório reclama. E tu falou numa forma muito legal, né, que é justamente o comer de forma inteligente. Se cada vez mais a gente entender esse contexto, muito mais que fazer a dieta da restrição, né? Mas a gente vai ter essa liberdade de como a gente vai enfrentar. Eu sempre explico para paciente que a gente que tem que ter o domínio da alimentação, não a alimentação ter o domínio sobre a gente, Perfeito. Né? Principalmente quando a gente vai falar nas refeições principais, então almoço e jantar. Já é clássico a nutricionista orientar, e muitos de vocês já sabem, que a gente tem que começar pelos vegetais, saladas, legumes, porque aí a gente vai ter mais saciedade, aumento de fibras. Mas se a gente começar também a ingerir os alimentos em segundo momento pelas proteínas, a gente sabe que a gente controla pico glicêmico e saciedade também. Então, por exemplo, vamos pensar numa refeição, um almoço, né? Eu começo com os legumes, saladas, vegetais,
começo com a proteína, então vou comer minha carnezinha, meu bifinho, e depois eu vou consumir meu carboidrato, meu pico glicêmico, a minha saciedade é totalmente diferente do que eu começar lá pelo arroz, pela batata. Isso, os estudos mostram essa diferença de comportamento de glicose, né? Então, é uma dica super fácil, principalmente para quem não consegue controlar a questão, né, de quantidade nessas refeições principais e que equilibra muito, né, os exames hormonais. E quando a gente fala sobre doces e etc., quando a gente também traz alimentos ricos em fibras, em proteínas, junto com esse alimento que a gente vai querer consumir, um chocolatinho, por exemplo, a absorção é totalmente diferente, a saciedade é diferente. Então, nunca consumir esses alimentos isoladamente, muito importante. Uhum. Eu sempre digo, nunca comam um doce, um bolinho da tarde isoladamente num lanche, né? Exato. Então, realmente, indo numa festa, vão comer algum doce, em casa, comam alguma coisa com proteína, com fibras, para ir mais saciada, porque daí o índice glicêmico vai ser diferente, né? Totalmente. É uma dica muito importante. Muito. E aí, assim, a gente aprende a se portar com aquele alimento. E a gente entende que não é, às vezes, restringir o portar, porque a restrição a gente não consegue levar para muito tempo, né? Então, essa forma inteligente faz muita diferença. Eu queria que agora, vou puxar para mim um pouquinho, falar de hormônios, saúde feminina e alimentação. Eu sei que tu é mestre, né, em ciências, especialista na saúde da mulher, então nós trabalhamos nessas fases de desequilíbrios hormonais, lutando para o equilíbrio hormonal. Qual é o impacto, então, da alimentação nos hormônios? Falamos de resistência insulínica, ovário policístico, na pele. Vamos falar um pouquinho da nutrição no ovário policístico e na acne que a gente vê da mulher, tanto adolescente como a mulher fértil. A gente vê isso, uma queixa muito comum no consultório. Quais alimentos pioram? Quais alimentos seriam interessantes para esse impacto em resistência insulínica e acne? A alimentação nesse desfecho é totalmente importante, né? Uma mulher que tem uma queixa, um diagnóstico de alteração hormonal, a alimentação vai ter um impacto aí como tratamento de fato, né? Então, um dos pontos é controlar a questão de, como a gente falou, glicose, consumo de alimentos açucarados, porque isso vai ter uma alteração na questão hormonal, né? Se a gente pensar aí na SOP, a gente fala muito de resistência à insulina, né? Então, a gente controlar alimentos refinados, açúcar, reduzir esse consumo ou consumir de forma inteligente, né? Isso já vai ter um desfecho no controle dessa doença. E na acne ao mesmo tempo, né? A acne a gente sabe que ela está muito relacionada à questão intestinal, mas também inflamatória, né? Então, alimentos com essa carga glicêmica, alimentos muito refinados, vão ter uma piora desse quadro. Então, quando a gente quando tem um paciente com esse diagnóstico, um dos primeiros pontos é fazer esse controle glicêmico, mas também trazer alimentação mais rica em antioxidante e anti-inflamatórios, né? Para que a gente desinflame esse paciente e aí sim tenha um controle dessa doença. A gente sabe do impacto da lactose também na acne, bem importante, né? E às vezes restringir por um tempo, mesmo a paciente não ser intolerante, pode trazer algum benefício, porque muitas vezes o que a gente vê é que a gente está intoxicado de ativos e às vezes a gente precisa fazer uma detoxificação intestinal, hepática, às vezes mental, de rede social também, né? Então faz parte. Mas o que é essa detoxificação que a gente faz? A gente viu um boom agora na rede social falando também de desparasitização. Sim. E eu acho que todo mundo quer saber o que está rolando na rede social. Então vamos falar que são
completamente diferentes, né? Uhum. Detoxificação Exato. e desparasitação. O que tu acha sobre isso? Qual que é a tua visão? A detoxificação, né, a gente vê que tem sim embasamento científico, né? Ela serve para a gente desinflamar esse paciente a nível hepático, controle hormonal, no contexto, né? Isso a gente faz em equipe, junto com o médico, nutricionista, através de alimentação, muitas vezes agregando uma suplementação, né, para baixar essa carga inflamatória, de fígado, hepática, enfim. Mas já quando a gente fala no processo de desparasitação, esse é um protocolo que eu não aplico na minha prática, porque não há evidência científica sobre estudos ainda que nos respalde de como fazer, como utilizar e os reais benefícios a isso ao paciente. Isso, e a gente vê muitas complicações, muitas mulheres fazendo sem indicação médica, sem um acompanhamento com um profissional adequado e com complicações, né? Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com modismos, né? Exatamente, promessas milagrosas, né? Uhum. E muitas vezes quando esses protocolos, quando a gente vai entender, eles também estão associados a cuidados alimentares, uma alimentação mais anti-inflamatória, antioxidante, que é isso que respalda algum resultado, né? Não em si o protocolo, porque isso não tem estudo científico que realmente nos mostra o benefício, que vale a pena também. A gente tem que entender que nós, diariamente, a todo momento, nós formamos ativos tóxicos no nosso corpo. A gente faz um processo e o nosso fígado, o nosso intestino, a nossa urina são os nossos grandes lixeiros e muitas vezes eles estão sobrecarregados. Exatamente. E aí a gente precisa dar pausas, detoxificar para resetar e começar o processo de reutilização dos alimentos, reinoculação dos alimentos de uma maneira muito adequada. Assim é uma modulação intestinal que a gente faz adequadamente. A gente conversou que o intestino está correlacionado com a saúde hormonal, saúde mental, saúde imunológica. Hoje nós temos vários eixos: intestino, cérebro, intestino e todas as conexões do sistema de saúde da mulher. Eu queria que tu explicasse para eles, falamos muito de prebióticos e probióticos em suplementação. Uhum. No alimento, aonde a gente pode encontrar esses ativos e quais ativos tu indica dentro da alimentação nessa detoxificação ou também na modulação intestinal? E aí a alimentação, né, a gente pode falar da suplementação que contribui muito, mas a gente tem que sempre começar com a alimentação, né? Então, existem sim alimentos com potencial prebióticos, tantos probióticos, a gente pode citar aí dos prebióticos as fibras, né, no contexto aí o psyllium, as sementes, linhaça, chia, enfim, aveia, que é muito importante, a banana verde também é muito interessante, né, para a gente trabalhar nesse conceito pré-biótico. E os probióticos, a gente pode citar aí o kefir, que nem eu falei anteriormente, né? A kombucha, que é excelente. Então, são pequenos alimentos que, se a gente trouxer no nosso dia a dia, vão estar contribuindo muito para fortalecimento intestinal e para equilíbrio na nossa flora intestinal, né? Então, a gente olhar para esses alimentos aí faz diferença. E a hidratação? Como que é a tua sugestão na hidratação? A gente tem um cálculo que eu sempre converso com as minhas pacientes, peso vezes 0,35, cálculo base, mas a gente tem que levar em conta a atividade física, sudorese, o calor, às vezes a menopausa em si, os seus fogachos. Então a gente tem outras variáveis na hidratação e muitas pacientes que estão necessitando de uma detoxificação, essa ingesta tem que ser maior. Muita água. E na minha experiência prática clínica, até uma vez a gente conversou juntas, né? Das pacientes, se a gente for dizer a cada 10, 2 tomam a quantidade de água que precisa. Então,
uma base prática simples é a gente tomar água. E quando a gente pega também numa avaliação física, quando a gente faz exames de bioimpedância, a gente evidencia muito a pacientes desidratadas, né? Então, como é importante ter esse olhar para a água, porque tudo começa pela nossa hidratação, mais da metade do nosso corpo é água. Então, esse cálculo base serve como um norte e funciona muito bem, mas muitas vezes a gente precisa ter uma intensidade de hidratação, dobrar aí esse cálculo, né? Fazer 0,4 vezes o peso aí para aumentar a ingesta de água, porque a água é excelente para qualquer desfecho de saúde que a gente tiver. Karine, eu vou ver se tu topa comigo fazer tipo um popurrí aqui. Eu vou largar uma doença, uma condição, uma patologia, e tu fala sobre alimentos que auxiliam ou alimentos que agravam e pioram, né? Vamos começar com a TPM. Muitas meninas, muitas mulheres sofrem muito dessa predominância estrogênica nessa fase do ciclo, e muitas sofrem de transtorno dissórico pré-menstrual, que é realmente agravado. A alimentação impacta? Total, né? E a gente pode muitas vezes fazer alimentação dependendo do ciclo. Então, em período dos ciclos das pacientes, a gente pode usar o ciclo das sementes, que é muito legal, tem um controle hormonal muito interessante. Alimentos ricos em magnésio, triptofano, a gente pode citar aí vegetais verdes escuros, o cacau, que tem um controle hormonal muito legal. Então, a alimentação tem um impacto gigantesco em mulheres que têm aí um transtorno de TPM mais acentuada, né? A gente vê que o açúcar ultraprocessado, frituras agravam também a TPM. A vitamina B6 é um complemento muito importante no benefício Só que a gente visualiza que muitas vezes a alimentação, dependendo da gravidade, não vai ser suficiente. E aí, nesse momento que a gente suplementa, né? Exatamente. Dependendo da gravidade, aí vai sim. Por isso que a personalização é muito importante, né? A gente entender qual é o grau dessa paciente, né? Se a gente consegue controlar com a alimentação ou se ela vai precisar de fato. Ou ainda se ela está numa fase que o intestino não está absorvendo, até a gente melhorar essa questão intestinal, né? Também. Exatamente, que é um ponto. Vamos falar sobre as gestantes? Adoro! O que gestante não pode? A gente sabe que tem que comer os alimentos ricos em ferro, muitas vitaminas, cuidar o DHA dentro do ômega 3, isso eu acho que até é interessante tu falar um pouquinho, né? Os probióticos, as proteínas na ingesta, mas assim, elas têm muita dúvida do sushi, pode, não pode? Os alimentos da gestação que tem que ser pasteurizados, tem que estar pelo processo, evitar contaminação. Conta um pouquinho tudo disso para nós. A gestante é um público que tem suas particularidades e é um público que realmente a gente tem que ter muito cuidado, atenção, né? Porque a gente está formando ali toda uma carga genética de um serzinho e é ali que começa todo o processo de como ele vai ser futuramente, né? Então é muito importante, a gente fala na gestante os 1000 dias, né? Então essa responsabilidade de um cuidado alimentar durante um período intenso. Então essas mamães aí têm que cuidar muito da ingesta de açúcar, e controlar a questão de alimentos pasteurizados, escolher a boa procedência, higienizar esses alimentos é muito importante, evitar o excesso de cafeína, o álcool, né, que deve ser controlado. E o sushi, na verdade, o peixe é um alimento super rico na gestação, mas o grande que é a questão aonde é essa procedência desse sushi, né? Então, a gente conhecer esse local. A manipulação, por isso que é bem importante a gente ter esse controle. Eu, na verdade, quando a gestante tem ali o toxoplasma, não tem o anticorpo, eu oriento ter um cuidado bem intensivo com o consumo de sushi. É a questão... Tu conhece realmente a procedência? Muitas vezes a gente acredita conhecer, né? Mas isso é um fator que a gente tem que levar em conta. Além disso, eu quero trazer para vocês uma coisa. A gente conversou muito do que a gestante pode ingerir, ou deve, mas a gente precisa ver essa avaliação prévia.
A gente precisa do preparo gestacional, Exato. como tudo. E muitas vezes a composição corporal e o peso vão ter um impacto importante, não só na alimentação, nos riscos gestacionais para essa paciente. Muitas vezes a gente tem nos guidelines que a gente precisa fazer a suplementação e o preparo 3 meses antes de iniciar. Eu não concordo com isso pessoalmente, porque muitas vezes a paciente precisa de 1 ano para se preparar para uma gestação conforme ela esteja, a nível de deficiências nutricionais, desequilíbrios metabólicos ou hormonais. Muitas vezes a gente demora um pouco mais do que 3 meses para regularizar uma mulher por uma gestação. É verdade. Na prática, né, clínica, a gente vê realmente essa importância com um tempo maior, fazer um preparo para essa gestante, para que tudo flua bem, né? Tem uma gestação confortável, nasce um bebê saudável. Então, eu também concordo com esse tempo. Quanto antes, melhor, né? Porque a gente tem tempo de organizar toda a casa, né? Vamos falar de climatério e menopausa, dos alimentos fitoestrógenos, o que na prática a gente pode comer para viver melhor e melhorar os tão famosos calorões das mulheres. Eu acho que o grande que aí a gente tem um olhar para sementes, né? Eu gosto dos fitoestrógenos aí. Então, a gente precisa ter um consumo maior de sementes. Muitas vezes, só por trazer esse alimento, trazer as sementes na alimentação já faz uma grande diferença para controle hormonal, né? Então, esse é um alimento mais indicado para pacientes nessa fase. A gente se preocupa muito hoje, sabendo que o músculo é um órgão neuroendócrino anti-inflamatório importante para a nossa saúde, prevenção e longevidade. A gente tem que preservar nossa massa muscular. Dentro disso, a gente precisa falar um pouquinho da sarcopenia, porque é um impacto muito grande a partir de 40 anos a mulher perder anualmente massa muscular. E a alimentação, junto do equilíbrio hormonal e do treino resistido, é uma base fundamental. Como prevenir a sarcopenia na mulher 40 a mais, nesses desequilíbrios hormonais com alimentação? Aí a ingesta de proteína vai contar muito, né? E aí a gente vê, quando a gente atende, esse é um dos alimentos que as pessoas mais esquecem ou têm dificuldade de consumir, pela rotina, muitas vezes, né? Mas é um alimento que vai impactar muito. Então, assim, consumo de ovos, carnes, às vezes vai ser indicado a suplementação para fazer com que a gente tenha um aumento da ingesta de proteína, que é bem importante. Mas a gente precisa realmente, como tu falou, numa mulher 40 a mais, ter um olhar muito intensivo para a massa muscular, porque realmente é um desfecho que a gente vai ter no futuro se a gente não cuidar e preservar a nossa massa muscular, né? Existe diferença em prevenção e qual quantidade de prevenção de proteína mínima e para um tratamento relacionado a uma definição hiperproteica? Sim, existe, né? Então, para manutenção, muitas vezes a gente faz uma dieta por quilo de peso, 1 grama, que eu já acho pouco, normalmente eu sempre uso mais, né? Mas 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, e já mulheres sarcopênicas, muitas vezes a gente chega a 2 gramas por proteína por quilo de peso. Então, uma ingesta de proteína realmente bem alta. Então, um alimento que a gente tem que ter um cuidado. Eu sempre oriento para as minhas mulheres, independente da faixa etária, em todas as refeições a gente ingerir alimentos ricos em Inclusive proteína. nos lanches, né? Inclusive nos lanches, até pela questão que nem a gente falou de carga glicêmica, né, para saciedade, e para a questão de manutenção da nossa massa muscular, é imprescindível a proteína. O que eu muito vejo no consultório é as mulheres se dedicando no seu autocuidado, na alimentação, no treino, no equilíbrio hormonal, nos suplementos personalizados, mas falham na alimentação pós-treino, por exemplo. Ficam em jejum pós-treino por muito tempo. E aí a gente está falando muito dessa prevenção, aí parece que é um trabalho todo fora, né? Então essa personalização
também não só da quantidade da proteína, mas o momento correto de tu ingerir, né? Então, ver qual atividade, qual movimento tu vai fazer. E tem muitos casos, inclusive, que a gente acrescenta proteína, dependendo do objetivo da nutricionista com seu médico, a proteína na ceia, antes de dormir, né? Isso é muito utilizado hoje, né? Porque no período da noite a gente fica ali em repouso e catabolizando, né? Perdendo musculatura. E muitas vezes os pacientes acordam de manhã e já negligenciam o café da manhã, né? E só vão consumir proteína lá no almoço. Então a gente fica um tempo muito prolongado sem a ingestão de proteína. Então é uma estratégia muito boa, muitas vezes a gente trazer como ceia uma suplementação ou uma carga ali de proteína em função desse contexto que a gente tem que olhar. Karine, fala para nossas espectadoras um prato inteligente, montar cores, tipos, qualidade. A alimentação saudável, ela começa pelas cores, como mesmo tu falou, né? Então, quanto mais colorida for a alimentação, principalmente das frutas, verduras, vegetais, mais nutrientes diferentes a gente está recebendo aí. Então, o primeiro ponto seria isso, a gente olhar para o nosso prato, pela nossa alimentação do dia e ver se a gente está tendo uma alimentação rica em cor, né? Uma dica prática numa refeição principal, então vamos pensar no almoço, por exemplo, ou num jantar, é dividir nosso prato em 4, né? Então é uma dica muito simples e funciona muito bem, porque muitas vezes a gente já controla a quantidade nisso, né? Então se a gente pegar lá nosso prato e dividir ele em 4, e a metade dele a gente trazer lá em vegetais crus, saladas, legumes, com coloração, a gente já vai estar trazendo aí nutrientes diferentes e fibras. Lá na outra metade a gente vai botar lá uma porção de carboidrato, de preferência com mais integrais possíveis, e na outra parte a gente complementa com a quantidade de proteína que a gente precisa, né? Pegando esse pratinho aí, a gente faz a ordem dos alimentos, né? Que nem a gente falou, já é uma dica muito simples e muito fácil de um cuidado. E nas demais refeições aí, a gente organizar. Eu sempre falo para os pacientes, porque os lanches normalmente eu vejo como a maior dificuldade de todo mundo, porque todo mundo esquece que a gente vai sentir fome no meio da tarde e esquece de preparar, de fazer, né? Então a organização, o pré-preparo é o que mais faz diferença aí. Então a gente trazer snacks como castanha, noz, amendoim, a gente já vai ter alimentos aí rico em ômega 3, rico em, muitas vezes em fitoestrógenos, dependendo da mulher, né, que já vai fazer um controle hormonal aí. Trazer uma dose, se indicado, de suplementação para aumentar a ingesta de proteína. Então são opções simples e práticas que a gente vai organizando. E o grande também de dica que eu posso deixar aí para vocês é tentar trazer pela manhã ovos, né? De formas diferentes. A gente pode trazer através de receitas, a gente pode fazer uma pastinha de ovo, a gente pode trazer cozido para aumentar a ingesta de proteínas. Assim a gente já consegue dar uma boa equilibrada na alimentação. Mudar a maneira, o tempero de usar ele, né? Exatamente. Porque as escolhas a gente consegue manter com disciplina, né? Então a gente vê as mulheres muito ocupadas, mas tem um dia de dedicar para fazer a sua marmita, os seus lanches, nos ajuda em ter o produto na geladeira e a gente evitar uma escolha ruim, né? Vamos falar de mitos e verdades? Vamos sim. Carboidrato sempre engorda? Não. O que vai engordar é a qualidade desse carboidrato, então de preferência sempre quanto mais integral e rico em fibra melhor, e a quantidade. E não vamos esquecer da carga glicêmica, né? E a carga glicêmica, que bem falado aí, é verdade. Esse mito eu quero muito que tu fale. Suplementos substituem a alimentação? Não, e muitas vezes se a gente traz a suplementação sem cuidar da alimentação, eles não vão ter os reais benefícios que eles podem fazer, né? Então, primeiro, começar por uma base bem feita, e muitas vezes o simples funciona, né? O próprio arroz com feijão, saladinha e uma proteína funciona muito bem, né? E a suplementação vem justamente para agregar, otimizar um resultado aí. Esse mito é bem interessante também, mas eu acho que tu já respondeu, mas vamos fortalecer.
Glúten e lactose devem ser retirados da dieta de todo mundo? Não, e muitas vezes essa restrição pode levar a problemas, a carências, deficiências e também compulsão alimentar, né? Se a gente restringe esse alimento por muito tempo, a gente perde muitas vezes o controle sobre esse alimento, né? Então, não deve se fazer a restrição sem real necessidade. E uma das coisas que eu queria trazer, que eu acho que é bem importante, assim, que muitas vezes a gente foca sempre em um superalimento da moda. E a gente vê que uma alimentação única, uma dieta única, um alimento único, ele não resolve tudo. Nós precisamos de diversidade alimentar. Isso constrói a nossa população bacteriana boa do nosso intestino, né? Diversidade, porque muitas vezes a gente fica na mesmice alimentar. O que impacta é o contexto, né? O contexto alimentar, a gente olhar e ter uma alimentação colorida, diversificada, é isso que realmente vai fazer diferença. Eu sempre brinco com o paciente, às vezes eu faço um exercício com o paciente, é fechar os olhos e imaginar a alimentação, assim, né? Se a gente olha para a alimentação da gente, a gente vê uma alimentação colorida, rica em alimentos de verdade, essa alimentação é que realmente vai fazer diferença, é isso que a gente tem que buscar, né? Não um único alimento. Um único alimento ele não vai ter o potencial de nos estragar, inflamar em si, mas e ao mesmo tempo nos salvar. Muito se tinha a teoria do ovo, né? Antigamente, que o ovo era um vilão. E hoje a gente sabe que ele é o queridinho, né? Então, um alimento em si, ele não carrega toda essa responsabilidade, né? Então, de ser vilão ou salvador. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho uma reflexão para todos, porque a gente está falando muito em alimentação e saúde, em como se alimentar e viver melhor. Mas a gente sabe que o alimento vai muito além disso. Alimento está correlacionado com o nosso prazer e com convívio social, né? E como fica essa nossa relação numa reeducação alimentar? Porque a gente não quer viver numa bolha. Verdade. Eu sempre digo, e eu acredito nisso, né? A gente vai ter momentos sociais, a gente vai ter momentos de comemorações, né? E tá tudo bem ter esses momentos. Mas esses alimentos das comemorações, momentos de festividades, eles não podem fazer parte do nosso dia a dia, né? Eles vão, nos momentos que a gente tiver comemorar, comer, brindar, tá tudo bem, né? Mas o nosso dia a dia tem que ser alimentação diversificada, com a base muito boa, né? Eu acredito que a alimentação é um cuidado de amor próprio, assim. Com certeza. Então, a gente trazer uma alimentação colorida e olhar para esses alimentos, é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que foi muito bom essa tua reflexão, porque finaliza um pouco esse nosso talk, que foi super informativo. Quero muito, muito te agradecer. Eu visualizo muito isso na minha prática no consultório. Eu queria muito que tu viesse trazer todas essas dicas para nossas pacientes e para quem não é nossas pacientes em casa poderem aplicar, porque a gente deu dicas valiosas para a gente fazer a mudança hoje, né? Não ter data marcada, ser as escolhas diárias, porque isso eu entendo que o comer bem, o cuidado da nossa alimentação é um autocuidado. E as nossas escolhas de hoje vão impactar na nossa saúde lá na frente e na nossa longevidade. E a alimentação é a base. Hoje nós temos estudos, inclusive, que se nós precisássemos emagrecer uma paciente em obesidade que precisasse emagrecer, os seus 10%, primeiro passo, né? Se fosse impactar exercício físico ou alimentação, a alimentação é o mais importante, porque é o que vai fazer o norte, e a gente vai fazer essas escolhas, né? E vai mudar. Eu quero que tu deixe uma mensagem final de como tu trabalha, de como tu pensa sobre a nutrição, e quero que tu deixe teu contato e agradecer muito por tu estar aqui, foi lindo. E assim, quero dizer para vocês, antes da mensagem da Karine, nós temos muita coisa para conversar.
Esse foi o primeiro, uma base introdutória, e depois a gente vai trazer muita coisa detalhada, porque é um mundo à parte. É um mundo imenso, né, de possibilidades, de conversa, mas eu acho que a mensagem é essa: olhem com a alimentação com carinho, é um ato de amor próprio, cuidar da alimentação sempre vai valer a pena, né? A gente cuidando da alimentação, a gente só vai colher benefícios, tanto agora, tanto mais ainda no futuro, né? E é um prazer imenso, foi um prazer imenso estar aqui, trabalhar contigo, estar conversando, e deixo aí o meu nome, né? Sigam a Karine nas redes sociais. Isso, podem entrar em contato comigo. Eu sou uma pessoa muito aberta a conversar, a receber, a orientar, porque muitas vezes o que a gente precisa é um acolhimento, né? E depois a gente vai cada vez mais personalizando, entendendo aí como é que a alimentação vai entrar nesse contexto. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final esse talk, 8º episódio. Encaminhem para todas as amigas, para todo mundo que tem interesse em alimentação e em autocuidado. Espero vocês no próximo episódio.